Boa tarde! Olha aqui, Silvana Rosa de novo, mais uma vez uma quinta-feira para a gente falar um pouco sobre negócios e marketing digital. Hoje a gente está, como sempre, com um convidado, uma quinta-feira sozinha e uma quinta-feira com convidado, e a gente vai estar falando hoje sobre empreender sem medo. Há 6 anos e pouco atrás eu fiz transição de carreira, e se eu tivesse a experiência ou um mentor como a pessoa que está hoje comigo aqui, talvez eu teria chegado mais rápidos aos resultados que eu queria no primeiro ano. Léo, muito obrigada por você estar aqui. Leandro, que está hoje conosco aqui, ele é um cara que tem uma jornada incrível, principalmente voltado à disciplina e à parte de estratégia e métodos. Obrigada por ter aceito o convite. Vamos bater um papo aqui sobre sem medo de empreender. É isso aí, eu que agradeço. Sil, obrigado pelo convite. Obrigado aí aos ouvintes e à rádio por estar aqui compartilhando com vocês. Eu já cheguei aqui e já gostei do que eu li, né? Conectando pessoas e unindo propósitos. Você viu que legal na rádio? Exatamente. Isso é de fato aquilo que une, né? Aquilo que está dentro da gente. Então, eu sou muito honrado e muito feliz de estar podendo estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da história. Espero que gostem. Legal. Léo, você começou muito jovem, quase da idade do... Hoje vocês não estão vendo no digital, mas aqui tem a família dele nos acompanhando. Você começou muito jovem no esporte. Foi. Eu tinha 9 anos de idade, comecei a jogar vôlei. E como uma forma de brincadeira, né? Porque moleque, sempre gostei de esportes. E já pratiquei de vários tipos de modalidade, mas me encontrei mesmo no voleibol. Meu irmão jogava vôlei, então eu acabei meio que seguindo os passos dele. Ele foi teu ídolo? No começo, né? Porque ele era mais velho, 5 anos mais velho, então eu acabava seguindo um pouco os passos dele. E aí, com 9 anos eu comecei, como brincadeira, as coisas foram começando a ficar um pouco mais sérias, e foram 9 anos, praticamente, dos 9 aos 17, jogando profissionalmente, né? Claro que quando é criança é um pouco amador, mas a liga profissional de ligas paulista, metropolitana, campeonato brasileiro, e assim foi. Isso te ajudou um pouco mais a você ter foco e traçar objetivos e não olhar para o lado, né? Eu acho que sim, de uma forma muito natural, sem pressão, de um jeito que diferente do que eu faço hoje. Hoje eu faço com intenção, estudando e colocando em prática. Mas na época, quando você é criança, você está simplesmente seguindo o caminho, né? Não era com um propósito, mas o esporte ele traz isso. O esporte traz essa capacidade de você entender sobre cooperação, entender sobre entrega, o quanto a minha participação influencia no resultado de um todo, né? Desse trabalho de equipe, desse negócio de você se treinar exaustivamente para que você possa ser capaz de executar, às vezes sem pensar, de forma totalmente automática. E o esporte ele é incrível, né? Para disciplina, foco, concentração, dedicação, trabalho em equipe, resiliência. Nem sempre você ganha. Às vezes você perde. Saber perder também, né? Tem que saber perder. Principalmente o mais legal, né? Não é só saber perder, é por que perdemos, onde falhamos e como corrigimos. Você tem uma história que você começou a empreender, trabalhar por necessidade. Sim. Para ajudar a família. Enfim, você achou que ali iria fazer sua carreira com muitas pessoas que começaram no CLT e se aposentaram lá? Ou em algum momento você pensou em ter teu próprio negócio? Eu acho que eu sempre quis ter meu negócio, sabe, Sil? Eu acho que sempre teve na minha mente que eu queria criar, né? Alguma coisa, ou estar numa posição de criar ou de comando. Mas quando minha mãe se separou do meu padrasto, eu tive que começar a trabalhar. E aí eu tive que abandonar o esporte, o vôlei. Acabou que atrelou tudo a mesma coisa, né? Na mesma época que minha mãe se separou e eu mudei de casa, eu mudei de escola. Nessa escola acabei conhecendo minha namorada, que virou minha esposa, que ela está aqui. E aí toda essa turbulência fez com que a necessidade de estudar, época de alistamento militar, preciso fazer alguma coisa, eu acabei abandonando, mesmo com convites para continuar jogando, abandonei o esporte e comecei a buscar trabalho. E aí a primeira coisa que eu arrumei foi um serviço temporário
no último plano de expansão da Telesp. Lembra aquela época que você comprava telefone e você comprava uma... Você não lembra, né? Então, pois é. Teve uma época que a gente não tinha telefone tão fácil assim. Não, gente, deixa eu vou falar aqui um minutinho para vocês, que vocês estão me acompanhando tanto no canal do YouTube quanto aqui no meu Instagram. Eu saí da roça, fui morar na cidade, e na época que eu teria que fazer uma ligação para minha mãe, eu tinha que comprar umas fichas cinza. Eu não sei se era essa época que você começou a trabalhar, eram umas fichas cinza que a gente ficava colocando barulho, e ele tinha um reloginho que comia as fichas para mim poder ligar para minha mãe na fronteira do Brasil com a Argentina, e poder conversar com ela ainda num telefone emprestado de vizinho. Então, essa minha época que eu tive acesso à comunicação, porque até meus 15 anos, 16 anos, eu nunca tive acesso a nada elétrico. Olha só, você vê? Foi um pouco parecido. Depois eu tive uma evolução, né? Porque quando eu namorava, eu já não tinha mais ficha. Eu ligava, dava um toque, desligava, ela já sabia que era eu, ela ligava de volta por orelhão. E a gente falava. Mas eu trabalhei, meu primeiro trabalho foram 3 meses no último plano de expansão da Telesp. E logo em seguida eu consegui um emprego de office boy na Avon. O pai de um amigo meu que jogava vôlei comigo, né? Jogou até recentemente. Ele conseguiu esse emprego para mim como office boy na Avon. E aí começou a carreira, né? Essa vontade de crescer, essa vontade de sempre entregar mais. Para mim nunca tinha tempo ruim, né? Eu morava muito longe, morava na zona leste de São Paulo e trabalhava na zona sul extremo. Então eu levantava às 5 da manhã para chegar às 8, depois chegava às 10 em casa, ia para faculdade. Era correria, mas estava tudo tranquilo, não era um momento de reclamação. Era um momento de início de construção. Felizmente deu certo, né? Deu certo. Deu certo. E você ficou lá há quantos anos? Na Avon, acho que eu fiquei 12 anos na Avon. Você entrou como office boy Sim. E saiu como o quê? Como diretor. O que acontece? Um pouquinho da história rapidamente. Eu comecei como office boy e 5 anos depois eu estava como gerente de vendas. Nesse intervalo, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de vendas, na área de finanças de vendas. E o primeiro projeto que eu toquei foi o primeiro site na Avon. Tava no começo esse negócio de internet e tal, né? E o primeiro site, avon.com.br, foi um projeto que eu toquei. Tinha uma loja virtual lá, né? E era engraçado, na minha mesa tinha um monte de maquininha. O pessoal comprava, digitava o número do cartão de crédito, vinha uma lista para mim de cartão de crédito e eu passava venda por venda na maquininha, na mão. Então você imagina os níveis de segurança completamente absurdo, né? Confiança total. E depois eu fui para finanças. De finanças eu tive o privilégio de ir para vendas, e aí foi onde as coisas aconteceram, né? Porque 5 anos depois eu fui o gerente de vendas mais novo da história da Avon, tinha 23 anos de idade. Eu liderava equipes grandes de 35, 40 pessoas que tinham 23, 26 anos de empresa. Então foi um desafio, mas aprendi muito, desenvolvi muito. O primeiro lugar que eu fui foi Bahia. Eu ia toda segunda-feira e voltava toda sexta-feira para São Paulo, já casado. Depois me transferiram para o Nordeste, eu fui morar no Ceará. Morei 3 anos e meio no Ceará, cuidava do Ceará e do Rio Grande do Norte. E depois eu fui para o Rio Grande do Sul, 3 anos no Rio Grande do Sul, morava lá no Deville, do lado do aeroporto, e cuidava de Porto Alegre Sul, até Chuí, era a minha região. E depois eu fui para o Peru, já como diretor de vendas e treinamento, e depois morando no México, onde eu cuidava de 17 países da América Latina, da área de vendas e treinamento. Era mais ou menos umas 200 mil pessoas abaixo desse guarda-chuva todo. Léo, você, quando saiu, você começou a mapear processos para as pessoas empreenderem e não voltarem para o CLT. Isso foi empreender depois. As suas habilidades, empreender com o seu conhecimento, aprender com o seu propósito, naquilo que a pessoa nasceu, com o seu dom, com a sua, o seu conhecimento, a sua habilidade. Hoje o Léo é um cara que pode estar tanto treinando companhias grandes quanto empreendedores que querem fazer transição de carreiras. Como eu falei no início, eu trabalhei 19 anos no mundo corporativo, sempre trabalhei em empresas grandes. Não foram mais que 5 empresas na minha carreira toda, mas a menor empresa que eu comecei a trabalhar foi a minha, e foi muito impactante, porque eu precisava do comercial, ok, daí depois precisava do financeiro, depois precisava de gestão com contador, depois precisava de várias outras coisas que
eu não tinha essa habilidade e fui aprendendo com o tempo de eu presa. Mas antes disso, eu via outros colegas também querendo percorrer a carreira que eu estava indo, de empreender, e voltando para o CLT com medo de que, se ele ficasse lá tentando empreender por 2, 3 anos, eles tinham um vácuo no currículo e não iam conseguir ter mais o salário que eles tinham antes. Mas assim, hoje o brasileiro empreende, quase todos começam a empreender por necessidade. Poucos começam a empreender por sua habilidade, pelo seu propósito, né? Porque ainda não descobriram empreender por isso. Poucos descobriram antes de entrar no mercado, no meio de campo. O Léo hoje, qual tipo de pessoas que chegam até você e o que você já viu nesse meio de pessoas que estão em casa, pessoas que podem estar hoje vendo a gente ou ouvindo a gente ou até o replay, que tem um sonho, que tem uma carreira que trabalha bastante tempo, que não vê a gente no digital, ou vê a gente no digital e gostaria de fazer a troca, né? Colocar suas ideias no ar. Você elaborou um passo a passo que ajuda muito essas pessoas a se conhecerem e a se colocar o negócio no ar sem voltar para trás, né? É interessante isso tudo, porque os erros e as falhas, elas ensinam muito. E por mais que eu sempre tive essa vontade, né, eu comecei a empreender ainda empregado. Eu estava morando no México e foi quando eu decidi comprar uma franquia de uma empresa de imóveis planejados. Por que esse negócio? Porque minha esposa arquiteta, ela havia trabalhado há algum tempo já com esse mercado, ganhou muito dinheiro. É um mercado que tem um markup grande, né? Só explicando o markup, é a diferença entre seu preço de venda e o preço de compra. Então, se eu compro por 100 e vendo por 500, meu markup é de 5. E era essa a realidade desse mercado. Então, enquanto você comprava da fábrica 100 mil reais em imóveis, é porque você tinha vendido 500 mil de imóveis. Então, era um mercado que trazia um lucro muito grande, um ganho muito grande. Então, eu decidi fazer isso. E comprei uma franquia para abrir ela em Natal, porque, afinal de contas, eu sempre tive vontade de voltar para o Nordeste. Só que eu estava morando no México. E aí, o que eu fiz? Eu contratei meu irmão, que era militar, tirei ele da polícia militar, ele é bombeiro, para poder trabalhar comigo, e todos eles foram para Natal. E eu mandando dinheiro, fazendo tudo que tinha que fazer. A gente tinha a maior loja da rede, eram 16 ambientes de espaço e de quantidade de produtos. Só que o problema foi que, na mesma época que eu estava abrindo a minha loja, ele estava abrindo outras 30, outras 20. E eu não estava no Brasil. E o fuso horário nosso era um mínimo de 4 horas, sem horário de verão. Então, meu irmão estava tocando. E meu irmão não era do mundo corporativo, eu entendo ele. De uma certa forma, eu não posso culpá-lo pela falência do negócio. Mas ele foi tocando como ele sabia. E quem gritou mais na época foi que ganhou. Então a nossa loja foi ficando para depois eu gastei uma bala de dinheiro para poder reformar. E a minha loja ficou pronta e meus móveis começaram a chegar para montar a loja 4 meses depois da loja já reformada. Então durante 4 meses a loja ficou parada, sendo bancada por nada. E aí, quando chegaram os móveis, primeiro que não chegaram os 16 ambientes, chegaram 13, e todos eles faltando peças, ou seja, eu não conseguia nem montar os ambientes. Então isso foi um caos que eu perdi R$1 milhão ali. E quanto era esse R$1 milhão? Era tudo. Era tudo que a gente tinha guardado, conquistado ao longo de carreira. Só que isso não fez eu me desanimar, tanto que eu nem lembro dessa história. Não me dói falar sobre isso. Mas eu estava fora. Então, primeiro aprendizado, né? Não que eu acredite que é o olho do dono que engorda o gado, porque não existe isso. Mas, neste caso, principalmente de início, de começo, numa startup, precisava de uma pessoa um pouco mais experiente em negócio para tocar. Quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei a convite da Azul Linhas Aéreas para fazer o startup dela. Eu era gerente geral lá. Então eu estava com uma situação tranquila. E aí o que eu fiz? Eu comprei uma outra empresa, ainda com ideia de empreender, uma empresa de terceirização de mão de obra, que era uma empresa pequena, tinha somente um cliente. E porque eu tinha tirado meu irmão da polícia. Eu não podia deixá-lo desempregado.
Então eu comprei esse negócio para ele tocar enquanto eu estava na Azul, fazendo o trabalho. E essa era uma empresa que faturava 100 mil reais, e em um ano ele deixou a empresa faturar 18 mil. Uau. Aí eu saí da Azul e assumi a empresa. E aí, quando eu assumi a empresa, eu tive que colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido no mundo corporativo. Planejamento estratégico, redefinir toda a identidade visual, planejamento financeiro, entender da logística e das particularidades do negócio, para poder começar a precificar, inclusive, errado. Meu primeiro trabalho que eu vendendo uma limpeza pós-obra, por exemplo, numa cobertura, eu cobrei 500 reais. Falei, nossa, que venda da hora. Até fazer a entrega. Aí eu vi que depois da entrega custou quase 3 vezes isso para mim. Por quê? Precifiquei errado, não entendia dos problemas, das dificuldades, e fui aprendendo, né? Então esses erros e acertos eu fui somando, né? Eu não sou um cara que costuma errar 2 vezes. Então eu fui somando essas experiências e esses aprendizados, consegui resolver esses problemas da empresa, crescemos, chegamos a 407 funcionários, mais ou menos 3 milhões e 800 mil reais de faturamento mensal, e com isso os outros problemas, né? 77 ações trabalhistas, só perdi uma, porque aí eu tinha muito processo, eu tinha muito mecanismo de controle. E isso ajudou. Então, todo esse aprendizado da prática mesmo é o que hoje me credencia para poder ajudar. Eu falo assim, cara, existe uma receita, existe uma fórmula, existe um método para você fazer do jeito certo e conseguir viver daquilo que você ama fazer, sem errar e sair do risco de falência. Só para poder a gente contextualizar aqui, tem um amor fraternal de irmãos aqui, mas vamos separar aqui o PJ da pessoa física, da família. Quando você investiu em um negócio onde que a pessoa não soube dizer não, ela não soube dizer não porque ela não tinha as habilidades, mas ela também não buscou conhecimento, ela não buscou se desenvolver para poder tocar o negócio, não fez o movimento necessário para poder ele fazer crescer, ele só declinou. Todos eles... E o mais engraçado é que meu irmão é uma pessoa extremamente disciplinada, militar, né? Então ele, de fato, era uma pessoa muito confiável e disciplinado. E na parte operacional da empresa de limpeza funcionava muito bem, mas na parte de gestão não. Mas olha só que interessante, como o negócio ensina, né? Quando chegou num ponto onde... não que eu precisava demiti-lo, mas eu falava assim, agora a gente precisa ver o que vai fazer, porque não dá para eu continuar pagando e bancando o seu salário, porque isso tem saído da empresa. E a empresa agora está no processo de reestruturação e não tem condição. Eu estimulei ele a abrir o negócio dele. E olha que interessante, o negócio dele hoje tem mais de 10 anos, é próspero, e ele mora nos Estados Unidos e toca o negócio dele aqui. Uau! Entende? Totalmente diferente do que ele tinha em mãos antes. Percebeu? Ele tinha a possibilidade de ter um investidor que morava fora do Brasil, com horários diferentes, ausente de muitas coisas que acontecem aqui no Brasil, ou seja, sem o frisson da notícia fresca. Sim. E hoje ele consegue fazer fora, porque o que ele fez de diferente? Ele viveu a prática. Porque pensa o seguinte, ó, de novo, não é falando mal, mas são aprendizados. Quando você está numa situação onde você fala assim, ó, manda dinheiro aí, tem que pagar tal coisa. Manda dinheiro, tem que pagar tal coisa, e o dinheiro chegava no dia seguinte, a situação é uma. Quando a situação inverte, agora eu tenho que fazer o dinheiro, muda a mentalidade, muda comportamento, e aí começou a mudar resultado. Então, como ele teve que abrir a empresa dele dentro de um segmento que era o que ele já sabia, ele faz hoje treinamentos de AVCB e brigada de incêndio em condomínios. Ele já sabia, já era o know-how dele, já era bombeiro, né? E ele só precisou estruturar essa estratégia, fazer uma boa parceria com uma empresa que gera demanda para ele, e ele hoje gera o negócio dele com funcionários capaz de gerar recurso para poder pagar não só as despesas que ele tem no Brasil, como as despesas que ele tem lá. Ok. E daí, nesse aprendizado todo, foi que nasceu os teus 5 passos, né? Que você... os 3 pilares. São 3 pilares, mas são 5 coisas. Sim, porque existe, como eu falei, existe uma receita, né? Existe no mundo corporativo a gente fala assim, quais são os mínimos de gestão? O que é o mínimo que não pode faltar?
Então, quando você vai empreender, existem os mínimos que você tem que entender. Os mínimos que estão relacionados com negócio, que estão relacionados com gestão, seja processo, pessoas, finanças. E, claro, marketing e vendas. Porque, mas eu quero empreender, mas eu não gosto de vender. Esquece, meu. Não funciona assim. Você é o primeiro vendedor do seu negócio. Então, você tem que aprender sobre gestão financeira, gestão de pessoas e gestão comercial. Você tem que entender marketing e vendas. O mínimo necessário para que você possa vender seu negócio. Então, esses 3 pilares, hoje, depois de estudar muito, de entender sobre comportamento humano e de diversas outras coisas que eu já estudei, eu entendo que esses 3 pilares, quando estão bem desenvolvidos, bem trabalhados, eles saem daquele risco de que mais de 83% das empresas que fecham, elas quebram por causa de problema de gestão. Léo, quando a pessoa ela faz transição de carreira, ela não sabe nada nem das 3 palavras que você está citando aí, que um negócio precisa. Ele sabe que ele precisa ter um local do negócio dele, talvez, ou se ele for totalmente para o online, que nós estamos vivendo isso hoje, as pessoas estão totalmente no digital. Mas quando você vai olhar o digital, às vezes as pessoas não têm os departamentos estruturados do seu negócio, desde quanto é dele, quanto é da empresa, não tem o seu prolabore definido, não tem a parte fiscal contábil, não tem a parte de identificar se você está tendo retorno ou não sobre os investimentos, se você está investindo certo ou errado. Todo esse processo que a gente tem numa empresa normal, ou que todas as empresas deveriam ter, e algumas depois acabam quebrando, descobrindo que precisariam ter isso, a pessoa que hoje sai do mercado e tenta já entrar por necessidade no empreendedorismo, ela não tem essa bagagem. Se ela não buscar esse conhecimento, ela acaba voltando realmente para o CLT. Mas se a pessoa descobre que ela precisa de se desenvolver, como que busca esse conhecimento? Fora o Léo aqui, Léo é Leonardo Leandro, tá? Se vocês forem procurar na internet, depois eu vou deixar a rede dele aqui. Você é um cara hoje que escuta e consegue perceber onde que tem a falha daquele empreendedor sonhador para tornar ele realmente um empresário. Sim. Sim. Mas sabe o que eu acho também, ó? Nós somos resultado das nossas decisões, né? E a partir do momento que você toma uma decisão de sair do mundo corporativo para poder empreender, tem que ser uma decisão. Quando você tomou a sua decisão de empreender, você pensou em voltar? Morria de medo, porque minha maior trava, deixa eu só comentar isso aqui pro pessoal do Instagram também. Quando eu desisti de voltar para o CLT, minha maior dificuldade foi minha família. Olha só. Porque eu nasci na roça. Meus pais sabiam lá que ou você plantava para poder ter uma safra e viver durante um ano daquele produto, ou você sabia que as pessoas mudavam para a cidade e trabalhavam como funcionário público ou numa empresa. Sim. Pronto. Era isso que eles entendiam da vida. E quando eu contei para eles que eu não iria voltar mais para o mundo corporativo, que eu ia começar o meu próprio negócio, o maior desespero mas vai vender para quem se você não tem cliente? Você vai fazer o quê se você não tem nada? Você vai viver do quê se você não tiver venda? Se você não tiver ninguém para te ajudar a essa distância? Porque eu entendo a preocupação deles, Claro. Da tamanha distância de onde eu nasci e a minha família está perto da onde eu estou hoje. E eu falava, mãe, não se preocupe, eu guardei uma grana, eu vou viver um tempo estudando, mas não vou precisar de ajuda, não. A minha mãe me ligava todos os dias perguntando se eu estava precisando de comida. É sério. Todos Fez venda os hoje, dias. filha? Não, ela fez não uma venda perguntava hoje? sobre isso, não. Ela só perguntava de mim. Filha, você tá bem? Você comeu hoje? Era essas perguntas dela. Daí, quando você vai voltar a arrumar um trabalho? Você não consegue pegar... daí ela descobriu o meio turno. Não sei quem é que falou pra ela do meio turno. E daí ela me perguntava, filha, você não quer arrumar meio turno? Pra você trabalhar? Assim você não perde teu apartamento. Porque na época, quando eu fiz transição, eu logo em seguida, eu investi alto pra comprar um apartamento na planta. E daí o maior medo dela é que eu ficasse sem teto. Imagina! Você vai ficar sem teto, você não vai ter como se sustentar, você não vai fazer um monte de coisa. E a maior preocupação dela era... E daí, toda a desgraça que você vê em qualquer TV de
como a Band e outros programas que tem, você não tem noção a quantidade que ela mandava para mim, dizendo, você viu? Alagava em qualquer lugar em São Paulo, ela me ligava e mandava. Alagava em outros lugares, de enchente, pessoas morando fora, assalto, um avião que caiu no Moema, ela me ligava avisando que tinha acontecido alguma coisa. Então, assim, até que eu proibi ela de ver esses programas. Sim, claro. Porque daí Só ela assustava, conseguiu. né? Mas assim, voltando ao empreendedorismo, a maior dificuldade que eu tinha era de mostrar para minha família que eu não precisaria da ajuda deles, que eu ia dar certo. E daí o desconfiômetro era imenso. Você não tem noção a dificuldade que era de tentar transpor isso. E a primeira visita que eu fui para casa dos meus pais, sem estar empregado, a maior preocupação deles era assim: você vai ter como voltar? Jura? Você só trouxe isso de roupa, você tá bem? Você precisa voltar pra quê? Que interessante, né? Isso, vou te falar, isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu não vivi isso, né? Eu vivi isso. Não vivi. Muito pelo contrário, né? Na minha família, como eu tive o privilégio de prosperar muito rápido, eu acabei meio que virando referência, né? Então, o que eu falava era o que estava falado. Eu sou isso hoje na minha família. Com certeza. Porque eu saí muito nova de casa, então fui criando escudos, né, de muita coisa, novinha, trabalhar em empresa grande, a mulher sofre assédio, muita coisa que a gente tem que ir se fechando e botando escudo, eu fui ficando muito séria. E daí fui subindo cargos onde que eu tinha que subir o tom de voz, porque a maioria da minha equipe era masculina. E daí eu fiquei muito tempo esquecendo até de sorrir. Eu imagino. É sério. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu fiquei muito tempo sem sorrir. Eu não tive assédio, mas eu era muito novo. Então até na própria Avon me chamavam de Ice. Minha esposa está aí para falar. Eu sempre fui um cara de gelo. Eu acho que por isso, né? Pelo cargo, pela responsabilidade, eu fui me deixando levar por esse tipo de coisa, ou construindo essa capa, a ponto da minha mãe ter medo de falar comigo. Minha mãe quer falar uma coisa, ela fala com a minha esposa, mas não fala pra mim. Então, bem-vindo ao meu mundo. Minha irmã e minha sobrinha, quando não conseguem resolver alguma coisa, elas me ligam e dizem assim: ô chefinha, tal situação aí, você pode resolver? É questão de 3 minutos, eu pego o telefone e resolvo. E eu não tô alterando a voz, eu não tô fazendo nada, eu só tô dizendo assim: o que aconteceu? Quem sabe faz assim, assim, assado? Ou o que você acha de não fazer tal e tal situação? Daí, bom, concordo. Não, ela mandou, a Silvana mandou. Acabou. E daí fica, tipo, todos os problemas a Silvana tem que resolver. Impressionante, de qualquer coisa. Tipo, meus pais são idosos, né? Tem 80 e poucos anos, o casal. 84, minha mãe. É a mesma idade. E eles são pessoas muito ativas ainda. Eles andam na lavoura. Meu pai foge todos os dias para ir mexer na lavoura, que eu falo pro meu pai, é uma planta. Se tirar da terra, morre. E minha mãe tem o dia a dia dela, com os bichos dela lá, tirar leite e fazer o seu queijo, ou fazer as suas coisas ainda, doces, essas coisas que ela faz da produção de frutas da propriedade. E na cidade a gente comprou uma casa, onde que hoje eu tenho internet e luz elétrica lá, claro, mas eles me veem trabalhando no computador, quando eu vou visitar para lá. No início era meio estranho, hoje eles ficam tipo: com quem você tá falando? Que distância tá pegando isso? É muito engraçado. Né? A gente tá fugindo aqui indo pro lado familiar. Não, mas é legal. Sabe por que é legal isso? Porque eu falei de decisão, né? E por que eu falo que decisão é muito importante? Quando eu fui promovido para gerente de vendas, eu era novo, tinha 23 anos de idade, e eu estava como analista sênior de finanças de vendas. Umas coisas assim, eu cuidava de finanças de vendas. Da área de vendas, eu respondia direto pro vice-presidente. Só que aí, eu acho que eu saí, tipo, meu salário era R$ 2.600 e eu saí para R$ 4.700 na época. Foi 2002, né? Acho que 2002. E aí, o que aconteceu? Eu fui treinar. Na Avon, antes de você ser gerente de vendas, você é gerente de vendas em treinamento. Eu fui treinar. Com quem? Com as gerentes de setor na rua. E tocou um dia de eu sair com uma pessoa aqui no centro de São Paulo e acompanhar o trabalho dela e tal. E uma das pessoas que a gente foi visitar foi uma revendedora que estava em débito.
Fazia parte do trabalho dela, do roteiro dela de trabalho. Visitar, ver como é que estava e tal. A gente chegou na casa dessa revendedora, tocou a campainha e tal, demorou, e a mulher veio atender. Quando ela veio atender, ela simplesmente saiu na rua de calcinha e sutiã, mas deu um esculacho na gente. Mas deu um esculacho. Eu falei assim, ferrou, perdi meu emprego. E aí, por que eu falo perdi meu emprego? Porque quando eu tomei a decisão de ir para o campo, eu saí de um analista para gerente de vendas. Não tem volta. Se eu não desse certo como gerente de vendas, a empresa não ia falar o seguinte: ah, então tá bom, Leonardo, volta aqui para ser analista. Não existe isso no mundo corporativo. E eu comecei a ficar preocupado, porque a gente era recém-casado, morava de aluguel, e eu tinha que dar certo. Peraí, em menos de um minuto você passou um filme na tua cabeça. Eu trabalhei o resto do dia com a mulher assim, tipo assim, né, meu? O que vai acontecer? Ferrou. E eu foi mal até pra casa. Eu não sei se ela vai lembrar, mas teve até um dia que eu cheguei mal, ela até perguntou assim, o que foi? Eu não falei o que era. E fiz minha oração e fui dormir, né? Só que durante essa dormida, me veio uma luz assim absurda, né? E qual que foi essa luz absurda? Foi o seguinte: pô, eu tô fazendo um trabalho que oferece uma oportunidade de negócio para muitas pessoas, principalmente mulheres que não têm oportunidade. Quem está jogando fora essa oportunidade é ela. Eu vou continuar levando esse benefício para as pessoas. E aí foi quando eu falei assim: não vou perder esse emprego. Já tenho a resposta. Todos os nãos que eu recebi dali para frente, o sentimento que eu tinha é: poxa, que pena. Eu tenho tanta coisa para te ajudar, que pode melhorar a sua vida, e você não quer? Sinto muito. Vamos pro próximo. E essa libertação foi que acabou me dando uma carreira muito promissora. Eu cresci muito. Durante anos consecutivos, 3, 4 anos consecutivos, eu fui o melhor resultado de vendas do Brasil, entre 30 gerentes, mesmo sendo mais novo e com menos experiência. Então, eu passei por esse momento de decisão. E a mesma coisa que eu falo na hora de empreender. Pô, você quer, seja necessidade ou não, você tem que fazer dar certo. E para você fazer dar certo, você precisa não só ser bom naquilo que você está entregando, mas em outras áreas fundamentais de um empreendedor, como gestão financeira, gestão de processo, gestão de pessoas. Se eu não fosse bom em gestão de processo, quantas dessas ações trabalhistas que eu tive eu teria perdido e colocado o meu negócio em risco? Eu perdi uma. E muitas dessas ações trabalhistas, mais de 50%, foram ações trabalhistas de pessoas que eu dei justa causa. E quantas empresas você conhece que dá justa causa e não tem a justa causa revertida numa ação trabalhista? Não perdi nenhuma. Porque estava sempre tudo muito bem documentado. Tudo dentro de um processo. É por isso que eu conseguia ter 407 funcionários e a gestão dessas pessoas eram feita por 5 pessoas. Eu, um encarregado, um supervisor, uma menina de finanças, contas a pagar e uma assistente de RH. Para 400, numa empresa de limpeza, com diversos postos de trabalhos espalhados. E é uma mão de obra que, querendo ou não, a entrada é de pessoas que têm baixa escolaridade, né? É engraçado até, porque são especialistas nos seus direitos, mas não sabem nada dos seus deveres. É muito interessante esse tipo de coisa. Aprendi muito nessa empresa, principalmente no que diz respeito à gestão. Nesse tipo de negócio, onde a lucratividade é muito baixa, porque é serviço, você tem uma ideia, eu tinha R$247 de lucro líquido mensal por funcionário. Agora pensa, se esse funcionário sai e me coloca na justiça, eu ia pagar R$3.000 só de advogado. Ou seja, eu precisava ter no mínimo esse funcionário comigo 11 meses para falar assim: agora se ele for embora, pelo menos os custos todos estão pagos. Quantos empreendedores, empresários hoje estão escutando a gente em São Paulo, ou até onde a rádio atingir, a gente aqui no digital, no online, no replay também? Quantos processos mapeados você tem? Quanto dinheiro na mesa você deixou por não ter mapeado o processo? Qual é a importância de ter os processos mapeados? Se você não sabe, o que a pessoa tem que fazer? Olha, vamos lá.
primeiro de tudo, entender dos detalhes da particularidade do seu trabalho. E aí a primeira coisa que precisa ser feito é de fato mapear, como se fosse um fluxograma. Mapeando, porque quando você mapeia o processo, né, o funcionamento do negócio, ou seja, como que eu faço o pagamento de um boleto? Tá? O processo começa com recebimento. Eu recebo e eu faço o que com esse documento? Eu boto, por exemplo, numa pastinha na data tal. Tem que estar escrito. Então, recebi, bota lá. Todos os dias eu tenho que abrir. Aí, então, eu abro, pego os pagamentos do dia, entro no banco, faço o pagamento e depois de pago, escrevo o pago no boleto e arquivo. Isso é um processo. Tem que estar escrito. Por que tem que estar escrito? Porque o dia que a pessoa que faz isso não estiver mais, a próxima pessoa que chegar, ela não sabe como funciona. Aí você perde tempo que você podia estar usando para poder gerar negócios e lucratividade para sua empresa. Você está treinando pessoas onde um processo já podia estar escrito. Você contrata a pessoa e entrega o manual. Está aqui, ó, agora segue. Por que as empresas se tornam centenárias? Porque são baseadas em processo. Eu sempre trabalhei em empresa grande que tinha o famoso POP, né? Que é o Programa Operacional Padrão. Procedimento Operacional Padrão. E lá era a Bíblia. Para cada departamento tinha N funções. É isso aí. E era o glossário que a gente tinha que consultar para fazer. Agora, se a gente abrir uma nova atividade, cabia a gente preencher aquele material e vinha uma equipe de qualidade, empresa grande, ok, né, que validava e colocava às vezes um estagiário de outro departamento para viver se aquilo ali que estava mapeado realmente estava certo. Porque pode estar gerando retrabalho, né? É muito importante isso. Parece trabalhoso, mas depois você faz uma vez, sua empresa está pronta para viver 100 anos. E a outra coisa é assim, muitos empreendedores pensam às vezes, que tal eu ter um investidor? Uma pessoa pode entrar na minha empresa, se tivesse um sócio que fosse só de aporte financeiro, que tirasse um valor trimestral, semestral, ou mensal, ou anual, e eu pudesse ter esse investidor, eu ia fazer assim, assado, frito, cozido. Tá bom. Chega um cara que vai querer entender tua empresa, ele vai perguntar assim, ok, me mostra os processos do teu mapa de vendas, me mostra o processo da tua contratação, me mostra os planos de benefício da tua equipe, você tem equipe muito velha nos cargos, quanto é que tua folha hoje está alta? Qual é o seu passivo trabalhista? Passivo trabalhista, às vezes ele delarga tudo para o advogado, ele não tem nem noção. Não. Tem escritório, tem empresas que tudo está na mão do contador. O contador é o cara que sabe mais do que a pessoa. E daí, de vez em quando, aparece lá a empresa devendo um monte de coisa. Por quê? Porque o contador esqueceu de fazer alguma ação, alguma coisa, e você não estava... E acontece, hein? Oxe, acontece aos montes. E o contador não olhou. Por quê? É outra área que a gente tem no Brasil que está desde 1938, acho que as mesmas atividades, ela não acrescentou nada. Dureza isso, né? Tem muitas atividades e funções que não existem mais. E daí tem que fazer um jogo de adequação para poder funcionar. E tem N atualizações diariamente. Eu falo isso porque a minha primeira formação é contábil. Você sabe que eu fiz o primeiro ano de faculdade de contabilidade. Nossa, para sair correndo. Aí eu mudei para economia. Muito mais legal a economia. Mas isso que você falou é uma realidade, né? E as empresas... Tem um livro bem legal do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Durar. E lá está bem claro. Está bem claro na pesquisa que ele fez. Por que as empresas se tornam centenárias? Primeiro, porque elas têm na gestão liderança que ele classifica como nível 5. E segundo, porque são empresas que têm processo. Não tem jeito. Entra gente, sai gente. Se você tem processo, isso não atrapalha o funcionamento nem o resultado da empresa. E foi graças a isso que a gente conseguiu... eu fiquei com essa empresa de limpeza durante 10 anos, né? Até eu vender ela. E a gente conseguiu ter bons resultados, né? Muito trabalho, muita dedicação, mas também para quem estava empreendendo de fato pela primeira vez, eu fiquei com a empresa 10 anos e vendi. Se as empresas não duram 5, eu fiquei 2 anos, 2 vezes o valor, né? O tempo. E isso comprova que a gestão que eu estava fazendo estava coerente, estava certa.
Tá certo que tinha muitos problemas, né? Dor de cabeça, para cima, para lá, você perde muito dinheiro. Quer ver uma coisa que eu perdi um dinheiro? Por mais que tinha todo esse processo, uma funcionária minha que fazia contas finanças, ela deixou um cliente pedir um funcionário adicional. Eu já tinha 20 funcionários nesse cliente. Ele pediu um a mais. E essa funcionária deixou de cobrar esse um a mais durante 10 meses. Eu fiquei fornecendo uma mão de obra durante 10 meses, mais de 35 mil reais a gente deixou de cobrar. E quando eu fui cobrar, o que o cliente falou para mim? Ah, mas é muito difícil pagar agora, não sei o que lá. Aí ele arrumou um jeito de me pagar descontando algumas coisas, horários que o pessoal saía um pouco mais cedo. Ou seja, nunca recebi esse dinheiro. Ele arrumou um esquema de me cobrar até o que ele já não fazia, porque agora ele criou um processo novo para poder descontar de mim. E perdi 35 mil reais de faturamento. Tem um comentário aqui no meu Instagram, que se você quiser estar me ouvindo depois e quiser acompanhar, é Silvana Rosa, você vai me achar lá, tem o replay dos outros encontros. O Cícero é um aluno que também passou pela academia nossa de certificação de consultor de marketing digital, e daí ele colocou um comentário bem legal aqui. Eu só fiz dar certo quando se esgotaram as saídas / alternativas que me faziam dar tudo de mim. Processo. É isso aí. E você vê, decisão. Ele não voltou atrás e continuou até esgotar todas as possibilidades. E é esse o ponto, né? Decidiu empreender, parabéns. Você faz parte dos 3 a 5% da população disposta a encarar. E os outros 95, Leonardo? Os outros 95 vão te odiar. Criou-se um estigma no Brasil e a gente vive muito isso. Quando você está empreendendo, você é o vilão da história. Você não está ajudando a sociedade, não está ajudando a economia, não está ajudando a comunidade, não está ajudando ninguém. É triste isso, né? Por quê? Porque a pessoa entende que dentro, aquela negócio que, mesma coisa que falava antigamente, o espelho se quebrar dá azar. Então alguém falou alguma época lá atrás e que isso era problemático, era ruim e saiu se repetindo sem se parar para pensar se realmente é isso. É isso aí. E daí tem um monte de gente que entra na empresa e acha que ela que está servindo a empresa. E sendo que é ambos se ajudando. Não é um contra o outro, é ambos se ajudando. Um sendo a porta de entrada para ela ter dignidade dentro de casa e a outra é a pessoa servindo com a sua habilidade, com o seu conhecimento e topou vender as suas horas pelo salário que a empresa estava pondo lá. Isso. E não tem nada contra, acordo é acordo, né? Só tem que cumprir. E eu acredito nisso. Então, eu parabenizo e honro quando a pessoa decide empreender. A única coisa que eu pego no pé é empreenda, mas deixe de ser preguiçoso. Não pode parar de estudar. Você tem que entender de algumas coisas fundamentais. Você tem que entender de comportamento humano. Você tem que entender de psicologia, alguma coisa. Você tem que entender de gestão de pessoas. Você tem que entender de comunicação. Você tem que entender de venda. Você tem que entender um pouco de marketing. Você tem que entender de finanças, nem que seja o básico. Pelo menos os conceitos, para que você possa alocar os recursos do jeito certo, entender se o seu negócio está dando lucro ou não. Não precisa ser um expert. Você tem que ser expert naquilo que você entrega. Mas você precisa entender pelo menos um pouco de cada uma dessas fases, dessas áreas, para que você possa sair daquela linha do risco de você quebrar. É muito triste ver uma empresa quebrando. Mas é aquilo que eu comentei um pouquinho antes atrás e eu acho que vai se tornar redundante. Muitos empresários delargam algumas coisas que eles não dominam ou não querem. Não é difícil, mas não querem aprender porque tem o cérebro lá reptiliano que não quer abrir para novas coisas, aprender algo novo. Como, por exemplo, a parte de... A pandemia forçou muitos negócios a ou morrer de vez, ou respirar e faturar muito mais com menor custo quando eles perceberam que eles poderiam ter o digital aliado a eles. Então, tem muitas empresas que têm o antes e pós-pandemia, né? Que antes delargavam para o sobrinho, a agência, qualquer lugar, cuidar
da estratégia para aquele negócio, mas eles iam participar de reunião, decisões, estratégias mensais, trimestrais. Para quê? A agência que é responsável. A equipe que eu estou contratando, que eu estou pagando, que tem que me fazer milagre. Só que não é. Não. Normalmente é em média aí 50-50 ou 60-40 de atribuições de um lado para o outro. Então, se a agência está com 50%, a empresa, o gestor, o empresário tem que ter os outros 50% de entrega. Senão não funciona, não tem mágica, não tem como. Não. E a pandemia ajudou muito as pessoas a entenderem isso de... Cara, não dá. Eu vou ter que botar a cara na tela, eu vou ter que colocar entender um pouco mais. E peraí, como é que funciona isso? Ah, é simples assim? É só isso? E daí a pessoa pega o gosto e percebe que ela consegue reduzir um monte de custo. Sim. Tem um em São Paulo aqui, na Berrini, um prédio da Rocha Veral, acho que é o metro quadrado mais caro de São Paulo. Tem amigos que tinham um escritório lá, com a equipe enorme, aluguel muito caro. Quando veio a pandemia, ele colocou todo mundo em home e ele percebeu que a empresa estava faturando muito mais. O que ele fez? O próprio prédio se transformou em algumas salas lá de endereço fiscal. Olha só. Então, você vai lá, tem uma sala que você agenda quando você quiser ter reunião. Você mantém o endereço comercial, as correspondências você vai lá pegar. E a tua equipe está home office. Resolveu o problema. Resolveu o problema, ele conseguiu faturar muito mais, ele percebeu que a interação, cuidar das pessoas era muito melhor, então ele conseguiu pagar às vezes a internet para os funcionários, mais um desk, uma mesa e uma cadeira, aqueles funcionários renderam muito mais, porque estavam próximos às vezes da família, trabalhando no horário que eles estavam se sentindo melhor, não tinha o trânsito para poder deslocar, um monte de coisas que antes eles viviam e chegava cansado, traumatizado, estressado e isso transbordava para os clientes. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E eu ia falar sobre isso aí, esqueci agora. Mas os custos? Além de falar de preguiçoso, né, ele tem que entender que ele não precisa entender mesmo das coisas, mas ele precisa ter gente que entende do lado dele. Então, além de um outro comportamento que a gente percebe muito no empreendedor, principalmente o pequeno, é que, como ele é presa, ele acaba achando que é custo ele contratar um consultor financeiro para poder construir o planejamento financeiro da empresa. Só que ele precisa. Ou ele acha que é custo contratar uma pessoa de marketing para poder ajudar ele nas estratégias de marketing. Mas eu não sou bom de marketing, então eu preciso trazer alguém que faça. Eu não sou bom de vendas, ele pode trazer um consultor para ajudar nisso. Então, tudo o eu presa acha que é custo. Ele não entende que isso é investimento em ganhando tempo para ter um processo estruturado. E aí depois anda. Então, uma outra coisa que eu falo não desista de investir. Continue investindo no seu negócio, mas também em conhecimento. E traga pessoas que vão agregar no seu negócio para de fato ajudar a corrigir problema. Você não precisa saber de tudo, mas traga uma pessoa de marketing, traga uma pessoa de finanças, traga um especialista para te mentorar. Isso vai ajudar você a economizar tempo, encurtar problema e acelerar o crescimento. Bom, Léo, a gente está chegando aqui, nosso bate-papo foi bem legal, falamos um pouquinho de família, passa rápido, né? Falamos um pouco de família, um pouco de nossa vulnerabilidade, tanto do seu lado quanto do meu lado também. Mas assim, o empreendedor, o sonhador que quer empreender e empreender sem medo, o que ele pode estar buscando nas redes sociais e conversando com você, o que pode estar encontrando lá? Legal, então vamos lá. No meu Instagram, né, que é @semmedodeempreender, todo dia eu abro caixinha de pergunta lá e vem perguntas diversas, né, tanto na área de vendas, processo, gestão de pessoas e tal. E eu sempre trago conteúdo ali, conteúdo do prático, conteúdo do dia a dia, conteúdo daquilo que... eu até brinquei ontem numa aula que estava lá. Não é conteúdo do GPT, não é conteúdo do chat GPT, da inteligência artificial. É conteúdo de quem de fato vive aquilo e tem história para contar e resultado para entregar. Para que possa você encurtar o seu espaço. Então, pode seguir nas redes sociais, tem vídeos, tem... Meu contato está lá, pode fazer pergunta, é aberto, consultoria, todo dia tem consultoria lá nos meus stories, né?
E o que você tiver de dúvida, ou se você quiser empreender direito, do jeito certo. Obrigada, Léo. Para quem curtiu aqui, pode deixar seu comentário ou aqui embaixo no vídeo eu vou deixar a descrição das redes sociais nossas. Obrigado, até a próxima quinta-feira.